Fala, pessoas! E aí, tudo certo? Boa tarde. Aqui quem tá falando é o professor Andrei, professor de Biologia do EducaPE. E ó, estamos chegando agora no final da revisão do SSA 3, tá? Última parte da revisão, última aula de Biologia do ano aqui do EducaPE, tá? Antes da gente começar a última parte, já quero agradecer muito todo o companheirismo, toda a participação e todas as mensagens que vocês mandaram para mim ao longo do ano. Beleza? Então, ó, agora a gente vai encerrar o ano com chave de ouro para vocês arrebentarem na prova do seriado 3, beleza? Lembrando que essa não é a primeira parte da revisão, tá? Nós já tivemos duas partes já. Então, se você já chegou nessa parte, é bom depois você olhar as duas primeiras aulas, tá? Até para você ver todas as questõezinhas, porque pode ser que essas questões que eu esteja resolvendo agora caiam questões muito parecidas na prova da segunda-feira. Lembrando que biologia é na segunda-feira, tá? Lembrando que biologia é na segunda-feira. E um detalhe importante é que, olha, quando a gente trabalha com biologia no seriado 3, lembrem, eu sempre vim batendo na tecla desde o começo desse ano com vocês. A gente só tem 3 assuntos. É a prova que tem menos capítulos. Claro, mas tem capítulos um pouco mais complicados. Eu sei, mas tem menos capítulo. É só genética, evolução e ecologia. E lembrem que se a distribuição da prova não mudar muito, você vai ter uma distribuição 4-4-2. Provavelmente na prova de biologia você deve ter 4 de genética, 4 de ecologia e 2 de evolução. Lembrando que das 4 de genética, dentro de genética você vai encontrar biotecnologia ou engenharia genética, que aí sai um pouquinho dos cálculos e tal e é mais conceito. Agora até a parte de genética mesmo, você toma cuidado que nem todo ano a UPE carrega em cálculo, tá? Eu sei que muita gente arranca os cabelos com genética por causa dos cálculos, mas lembre que dentro da genética a gente tem muita coisa conceitual. E a UPE, ela nesses últimos anos, ela prefere essa parte biológica da genética. Ela prefere essa parte conceitual do que aquelas questõezinhas de cálculo seco, tá? Mas toma cuidado com isso, beleza? Mas pra gente terminar essa revisão e fechar o ano com chave de ouro aqui no EducaPE, bota aí, Beto, na tela, pronto. Só para eu fazer uma rápida recapitulação das duas primeiras partes, ó, a gente respondeu essa primeira questãozinha aí de ecologia, de conceitos básicos, tá? A gente respondeu essa questão de evolução. A questão 02 foi de evolução, falando exatamente das evidências evolutivas, uma questão muito boa, tá? De um assunto que aparece muito exatamente nessa prova do seriado 3. E a terceira questão foi uma questão de genética clássica, uma questão que você tem que ter conceito, mas tem que ter cálculo, que é uma questão de epistasia, tá? Que é um assunto mais pesado, é aqueles assuntos que ficam lá no final do capítulo da genética, que geralmente dá um pouquinho mais de trabalho, mas se você tiver calma, resolve tranquilamente. Eu mostrei o passo a passo dessa questão, tá? Como é que você chegava no gabarito, e a gente chegou exatamente nessa coisa da epistasia. Para a gente começar a parte 3, a questão que a gente vai começar agora é a questão 4. Essa questão 4 também é uma questão de genética, tá? Ela também é uma questão de genética, mas é uma questão de genética, vamos dizer assim, mais conceitual, tá? É uma questão mais clássica de genética. E é uma doença, vocês vão ver que é sobre uma doença da genética que os vestibulares gostam muito. Então o seriado 3 também pode cobrar de vocês, que é uma doença genética que vai mexer com o sangue, vai mexer com os fatores sanguíneos, tá? Mas eu vou pedir pro meu amigo Betão, bota na tela aí. Ó, galera, é o seguinte, a gente tem assim, ó, questão 4, presta atenção. Eu tenho Rodrigo, vê, eu vou ir marcando porque sempre fica mais fácil da gente mostrar, tá? Ó, a gente tem assim, Rodrigo, tá aqui, Rodrigo, ó, segundo filho de Maria. Olha, tá dizendo que ele é o segundo filho de Maria. Vou marcar Maria aqui. Ó, Maria, ao nascer, apresentou hemólise de hemácias. Lembrando que hemólise é você estourar a hemácia, tá? Pô, a hemácia estoura. Doença conhecida como eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Sabendo que Maria jamais se submeteu a nenhuma transfusão sanguínea e que João, apareceu João na história, ó. Apareceu João na história. E que João, ele é o primeiro filho, ó, ele é o primeiro filho de Maria e não apresentou a doença. Assinale a alternativa que determina, respectivamente, os fenótipos de Maria, ele quer, ó, os fenótipos de Maria, Rodrigo e João, nessa sequência, tá? Aí, assim, essa questão foi boa, tá? Porque ela já fala o nome da doença, que é a eritroblastose fetal
ou o que a gente chama de DHRN, ou doença hemolítica do recém-nascido. Essa doença hemolítica do recém-nascido, ou DHRN, vocês têm que ficar ligados numa coisa que é o seguinte, preste atenção. Quando a gente trabalha com ela, a primeira coisa que eu preciso que vocês lembrem e não esqueçam para a prova de segunda-feira é que quando você trabalha com a DHRN, doença hemolítica do recém-nascido, ou eritroblastose fetal, ou a eritroblastose fetal, o que é que eu preciso que vocês tomem cuidado? Isso é uma doença genética e é uma doença genética de um sistema sanguíneo. Olhe, essa doença genética é uma doença do famosíssimo sistema RH do sangue. Isso é uma doença do sistema RH. Isso é uma doença do sistema RH. Aí o que é que acontece? Quando a gente trabalha com esse sistema RH, ou quando a gente cita esse sistema RH, lembre que o sistema RH, ó, isso aqui é o seguinte, vai ser o RH positivo e isso aqui, ó, vai ser o RH negativo. Porque o que é que acontece? Ó, Betão, bota a minha telinha aí. Lembre que é o seguinte, quando a gente trabalha com o sistema sanguíneo, a gente está trabalhando com classificação de sangue. E quando a gente trabalha com classificação de sangue, o que é que eu preciso que vocês fiquem muito ligados? No sangue nós vamos ter vários sistemas, tá? A gente vai ter vários sistemas. Principalmente você que vai entrar na faculdade de saúde, você vai ver que a gente tem vários sistemas. Porém, eu vou ter dois sistemas principais, que são o sistema BO e o sistema RH. Para vocês lembrarem o juiz de vocês, lembrem que o sistema ABO é aquele sistema que vai classificar o nosso sangue, tá? De 4 formas. Você vai ter classificar o sangue em sangue A, B, AB e O. Aquela classificação do sangue que você classifica em A, B, AB e O, geneticamente falando, a gente chama de sistema ABO, tá? Mas eu tenho outro sistema, eu tenho um sistema RH. E o danado do sistema RH é um sistema que vai classificar o sangue em 2 tipos. O sistema RH é o sistema que classifica o sangue em sangue positivo e sangue negativo. E eu sei que muita gente é bem comum você dizer assim, André, eu tenho sangue O positivo. Ah, eu tenho sangue A positivo. Ah, meu pai é B negativo. E isso pra gente é tão comum, a gente falar a letrinha e o sinal, que geneticamente falando a gente pensa que é uma coisa só. E não é uma coisa só. Não é a mesma coisa. Quando você trabalha, por exemplo, A positivo, você está falando 2 sistemas. O sistema BO, que é o da letrinha, que é uma genética, e o sistema RH, que é o do sinal, é outra genética totalmente diferente. São 2 cálculos, são 2 probabilidades, tá? São 2 tipos de genes diferentes, não tem nada a ver. Por mais que a gente tente juntar a mesma coisa, por mais que a gente tente juntar tudo, mas eles não são um sistema só. E essa doença DHRN ou eritroblastose fetal, ela vai nos mostrar e vai trabalhar só com o sistema RH. E esqueçam as letrinhas. O que eu vou mostrar para vocês agora no quadro, vocês esqueçam totalmente as letrinhas. Não tem nada a ver com a letrinha. Só tem a ver com um sinal. Não tem a ver nada com a letrinha. Só tem a ver com um sinal. Aí o que é que acontece? Olha, nesse sistema RH, que agora eu lembrei a vocês que o sangue ele pode ser ou positivo ou negativo, para essa doença aparecer... Agora, olha, preste atenção em mim, monstro. Para essa doença aparecer, só tem uma condição. Só tem um quadro. Não pode ser outra coisa. Só tem um quadro para isso acontecer. Vê, é assim. Olhe, o pai do indivíduo, preste atenção, o pai da criança tem que ser positivo. Então, veja, para essa doença aparecer, o pai obrigatoriamente é positivo. André, mas eu queria que fosse negativo. Não pode, monstro, é positivo. O pai é positivo. A mãe, obrigatoriamente, ela é negativa. Ah, mas eu queria que essa doença aparecesse com a mãe positiva. Não aparece. Para você ter um filho, para você ter um indivíduo com essa doença, a mãe tem que ser negativa, não pode ser outra coisa. Lembre que eu só estou falando do sinal, tá?
Eu não estou falando da letrinha, monstro. Eu não estou falando, ei, A, B, A. Não, não me interessa isso. Só me interessa o sinal. O pai é positivo, a mãe é negativa. O pai é positivo, a mãe é negativa. Agora tem um detalhe. A mãe é negativa? É, a mãe é negativa. Aí vamos para os filhos. Olha, imaginem que o filho 1 desse casal nasceu negativo igual a mãe. O filho 2 nasceu positivo igual ao pai. O filho 3 nasceu negativo igual a mãe. E o filho 4 nasceu positivo igual o pai. Aí geralmente eles perguntam, aonde é que você vai ter a doença? Olhe, para você ter a DHRN, você vai ter que ter assim, pai positivo, mãe negativa e olha para mim. A doença começa a aparecer a partir do segundo filho diferente da mãe. Agora, olhe, eu não estou falando segundo filho. Eu não estou falando segundo filho. Porque tem muita gente que decora isso, decora assim, o segundo filho tem que ser positivo. Não. E tem muita gente, não, Andrei disse que a doença é no F2. É não, monstro, eu não disse isso não. Eu disse que a doença tem que ser no segundo filho diferente da mãe. No segundo filho diferente da mãe. Aí, qual é o tipo de sangue da mãe? A mãe, ela é positiva. Desculpa, a mãe é negativa. Então tem que ser no segundo filho diferente da mãe. Ou seja, no segundo filho positivo. Tem que ser no segundo positivo. Aí o que acontece? Olha, Andrei, por que tem que ser no segundo positivo? É porque assim, veja, quando a gente trabalha com esse sistema RH, o que é que vocês têm que tomar cuidado? Vê, o danado do sistema RH é assim, se você tem a proteína chamada de RH, veja, você tem a proteína no sangue, você é positivo. Se você não fabrica essa proteína, escuta, se você não fabrica essa proteína, você é negativo. Então, vocês concordam comigo que se a mãe é negativa, ela não tem RH. Ela não tem essa proteína, de jeito nenhum, não tem. Tá? Ela não vai ter essa proteína, ela não tem RH. Beleza? Mas aí o que acontece? Ela gera um filho positivo, porque o marido dela é positivo. Mas aí o que é que muita gente que concorre com vocês esquece? Até alguns de vocês já podem ter esquecido isso. Lembrem que durante as 36 semanas da gestação, em nenhum momento, olhem para mim, tá? Em nenhum momento, o sangue da criança que está sendo gerada dentro do útero da mulher se mistura com o sangue da mulher. Olhe, os sangues, eles não se misturam em nenhum momento, nenhum da gestação. Esses sangues, eles só vão se tocar na hora do parto. Aí vê o que é que vai acontecer, tá? No parto do F2, veja, no parto do F2, Andrei, mas por que a gente vai dar ênfase no F2? Porque o F2 é o primeiro diferente da mãe. É o primeiro filho positivo dela. Na hora do parto do F2, um pouquinho do sangue desse filho, que é o que está no cordão umbilical e tudo, vai ter contato com o corpo da mãe. Ou seja, a mãe vai ter resquícios do sangue da criança dentro do corpo dela na hora do parto. E esse sangue é positivo. Eu acabei de dizer a vocês que se esse sangue é positivo, ele tem a proteína RH. Ele tem um fator RH. Então aqui, você vai ter o fator RH aqui. Você vai ter o fator RH aqui. O fator RH, ele vai ter contato com a mãe. Sendo que a mãe é negativa. Como a mãe é negativa, eu também disse a vocês, se a mãe é negativa, ela não é acostumada com essa proteína RH. Então, a partir do momento que essa proteína RH aparece no corpo dela por causa do sangue do filho, essa proteína vai ser um antígeno. Essa proteína vai ser um corpo estranho. Aí essa proteína dentro do corpo negativo vai estimular a mulher, estimula a mulher a produzir uma coisa que nós chamamos assim, anti-RH. Aí você pode dizer assim, André, o que é o anti-RH? Ei, monstro, o anti-RH é o anticorpo.
é o anticorpo que destrói a proteína RH. Aí você vai dizer assim, Andrei, mas esse anti-RH não vai pegar o primeiro filho, não? Não, porque o primeiro filho já nasceu. O primeiro filho saiu do corpo da mulher. O anti-RH, ó, fica agora dentro do corpo da mulher. Tá ali. Porque a mulher foi estimulada. A proteína RH do primeiro filho que nasceu ficou dentro do corpo dela, um pouquinho. E esse pouquinho fez com que ela produzisse anti-RH. Aí ela gerou um terceiro filho negativo, que é igual a ela, não tem problema nenhum, mas aí vem um filho F4. E para azar desse filho F4, ele vai ter sangue positivo igual o pai. Mas o problema é que essa mãe já foi estimulada. O problema é que essa mulher já tem o anticorpo anti-RH. Aí sabe o que é que vai acontecer? Esse anticorpo anti-RH, ó, esse anticorpo anti-RH, ele vai entrar no corpo positivo, fazendo com que esse quarto filho, que é quarto filho de gestação, mas é o segundo diferente da mãe. Então esse quarto filho, ó, ele vai ser doente. Mas aí eu sei que alguém pode estar dizendo assim, Andrei, mas tu dissesse que durante as 36 semanas da gestação, nenhum pingo de sangue se mistura. Não se mistura, não. Oxi, como é que um anticorpo que está dentro da mãe, que está dentro do sangue da mãe, vai passar para o corpo do filho? Ei, lembrem que bioquimicamente falando, vocês aprendem lá no primeiro ano, que bioquimicamente falando, ó, anticorpo é proteína. Anticorpo, ó, é um tipo de proteína. E proteína passa do corpo da mãe para o corpo do filho que está sendo gerado dentro do útero dela por difusão transplacentária. Não precisa misturar sangue. A proteína vai passar para o corpo do feto por difusão. Lembrem que a danada da mamãe forma uma placenta. E é por essa placenta que a mãe e o feto vão trocar substâncias. Então, ó, através de uma simples difusão, ó, através de um mecanismo de difusão, passando de um lugar de mais, ó, para menos, passando de um lugar de mais para menos, o anticorpo vai sair, presta atenção, do corpo da mãe e vai para o corpo da criança. Agora, vê como é o nome do anticorpo, anti-RH. É para destruir os RHs. Ora, quando esse anti-RH, ele entra no corpo da criança, é um show para ele, né? Porque a criança é positiva. Se a criança é positiva, ela vai ter 1 tonelada de proteína RH dentro do corpo dela. Aí, ó, esse anti-RH vai destruindo essas proteínas, que vai causar exatamente os problemas na hemácia dessa proteína. Você vai destruir um monte de hemácia, a gente não pode esquecer disso, tá? Então, o que é que vai acontecer? Quando a gente trabalha com essa parte, quando a gente cita essa parte, aí o que é que vai acontecer? Pegou isso aí ou trabalhou com isso aí você pode dizer assim, Andrei, mas tem alguma chance do primeiro filho diferente já ser doente? Tem. Você tem uma chance do primeiro filho já ser doente. E essa chance do primeiro filho ser doente é se essa mãe, ela já foi estimulada antes de ser mãe. Se essa mulher negativa, ela foi estimulada antes de ser mãe, ela já tem um anti-RH. Porque assim, o problema da doença é que essa mulher ela vai ser estimulada. Agora, se ela foi estimulada antes de ser mãe, então a primeira criança positiva já corre risco. A primeira criança positiva ela já corre risco. Aí você vai dizer assim, Andrei, mas como é que vai ser esse estímulo? Olhe, o estímulo antes de ser mãe só pode ser por uma transfusão. Só pode ser por transfusão. É tanto que a questão deixa bem claro. A questão diz assim, a questão diz, olhe, essa mulher, ela não fez nenhuma transfusão. Essa mulher não fez nenhuma transfusão. Se essa mulher não fez nenhuma transfusão, ela vai ter que ser estimulada pelo primeiro filho. Agora, ei, primeiro filho diferente, tá? Agora, se a questão dissesse assim, olhe, essa mulher, antes de ser mãe, já fez uma transfusão sanguínea errada. Aí acabou pro primeiro filho, viu? Aí é balão pro primeiro filho, balão. Tá? Porque aí o primeiro filho já pode ser doente. Aí depois que você lembra de tudo isso, ó, a gente volta para a questão. Aí vê como é que fica mais fácil. Depois que eu lembrei tudo isso para vocês. Vê. Ele tá falando que Rodrigo, ó, ele tá falando que Rodrigo é filho de Maria. E Rodrigo é doente. Ora, se Rodrigo tem DHRN e foi gerado em Maria, uma certeza você tem de Maria,
que Maria tem sangue negativo. Porque a única mãe que pode ter filho com essa doença se for negativa. E Rodrigo, que é o segundo filho, ele vai ser positivo. Porque um filho só pode ter essa doença se a mãe for negativa e ele for diferente da mãe, positivo. Mas Rodrigo é o segundo. Então significa que o primeiro, que foi João, foi o estímulo. Então João, ele também é positivo. Então, como ele quer, na sequência, qual é a sequência da tipagem sanguínea? De Maria, Rodrigo e João. Maria é negativo. Façam a questão por eliminação. Aonde não começar negativo, tu corta. Corta a letra B, corta a letra C. Sendo que Rodrigo é positivo. Então é negativo e positivo. Se é negativo e positivo, aonde tiver negativo, você corta. Corta a letra B, A, e corta a letra E. Se você não soubesse de João, você já chegaria que o gabarito dessa questão é gabarito letra D. Maria é negativa e os dois filhos, tanto o primeiro como o segundo, são positivos. Negativo, positivo e positivo. Olhe, isso é uma questão que pode aparecer tranquilamente, tá? Isso é uma questão que pode aparecer tranquilamente, porque é questão de fator sanguíneo, de genética, vocês têm que ficar ligados. E assim, para a gente fechar o nosso trabalho hoje, vê o que ele está falando nessa questãozinha. Presta atenção, bota lá na tela aí rapidinho, Betão, que essa é ligeiro, tá? Vê. O rompimento da barragem de rejeitos de mineração no município mineiro de Marina é o derramamento de produtos tóxicos nas águas do Rio Doce, ocorridos em 2015. E ainda tem consequências para os organismos que habitam o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, localizados a mais de 1.000 quilômetros de distância. Esse desastre ambiental afetou o fitoplâncton, as esponjas, ele está botando aqui, o fitoplâncton, vou até marcar aqui, o fitoplâncton, as esponjas, as algas macroscópicas, os peixes herbívoros e os golfinhos. Aí vem o que ele diz. Concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontrados em... Betão, bota na telinha aí, por favor, na composição. Pronto. Pessoas, é o seguinte. Lembrem que ele está falando de substância tóxica. Quando ele fala de substância tóxica, e você pode ver que é uma substância tóxica relacionada com uma cadeia alimentar. Veja, é substância tóxica dentro de uma cadeia alimentar. O que é que eu preciso que vocês não esqueçam? Toda cadeia alimentar, ela sempre vai começar assim, As cadeias alimentares, elas começam assim. Sempre vai começar com produtor, depois você vai ter os consumidores primários, secundários, terciários e quaternários. O que é que eu preciso que vocês tomem cuidado? Olhe, nessas cadeias alimentares, vocês sempre vão olhar dois fluxos. Tanto o fluxo de energia, que vai passando pela cadeia alimentar, como o fluxo de substância tóxica. E o que é que eu preciso que vocês não esqueçam? Olha para mim. Toda vez que for substância tóxica, ela aumenta ao longo da cadeia. E toda vez que for energia, ela diminui. Então, o que é que acontece? Se a energia diminui, quanto mais longe do produtor, menos energia tem. Se a substância tóxica aumenta, quanto mais longe do produtor, mais substância tóxica você tem acumulada no seu corpo. Você tem bioacumulada. Então, como a questão está falando de substância tóxica, ele quer que você diga aí, desses serizinhos aí que aparecem aí, qual é o ser vivo que tem mais substância tóxica numa cadeia alimentar aquática? É só você olhar quem é o topo de cadeia. Por exemplo, o topo de cadeia é o maior consumidor, porque o maior consumidor é o que está mais longe do produtor. Se ele é o que está mais longe do produtor, ele tem mais substância tóxica, porque é assim, monstrinho, substância tóxica aumenta, energia diminui. Aí, por exemplo, quando você vai para a questão, fitoplâncton e alga você corta, porque é produtor. Esponja é um dos primeiros consumidores, não é. E peixes herbívoros é o que come a alga, está bem pertinho do produtor. Então, nesses seres vivos, o topo da cadeia, são as esponjas. O topo da cadeia, são os golfinhos, gabarito letra B. Por que ele é o topo da cadeia? Porque ele é o maior consumidor. Ele é o consumidor que está mais longe do produtor. Se ele é o consumidor que está mais longe do produtor, então ele é o que tem mais substância tóxica, beleza?
Tranquilo? Galera, bota pra cá. Então, com isso, a gente fecha o ano aqui do EducaPE, tá? Eu quero agradecer muito a participação de vocês ao ano todo no EducaPE. Esse projeto ele só funciona desse jeito por causa de vocês. Queria desejar um Feliz Natal para vocês, um ótimo 2022 e que todos vocês, terceirizanistas que participaram do EducaPE, estejam nas universidades no ano que vem, tá? E, depois não esquece de mandar os resultados para mim lá pelo Instagram, @AndreiBio, ou pelo meu canal no YouTube Biologia com Tubarão, tá? Galera, obrigado por tudo esse ano, tá? Beijo no coração de vocês. Valeu!